A paz do Senhor, irmãos, irmãs, irmãos do Paraga 15, irmãos do Jardim Beatriz. É motivo de satisfação que hoje, nesse vídeo, nós estamos começando a nossa série sobre oração, né? Hoje nós vamos iniciar esse assunto, né? Nós vamos procurar dividir aí o assunto no máximo 10 minutos por vídeo, né? E devagarzinho a gente vai, né, agregando, né, um pouco mais de conhecimento, redescobrindo algumas coisinhas aí dentro deste assunto, né? Para quem já gosta de orar, né? Muita coisa, provavelmente não vai ser muita novidade, porque já tem a prática da oração, já está bem alicerçado, mas de repente, né? Renova aí o entendimento para algumas coisas, né? Para quem tem um pouco mais de dificuldade, né? Vai ser um excelente ponto de apoio, né? Para aperfeiçoar, melhorar esse, esse dom, né? Esse talento da oração, né? Então, irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero já começar com a oração, né? Já que o assunto é oração, nada melhor começando com uma, né? Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade e pela vida daqueles que estarão assistindo este vídeo, Senhor. A Deus, que de uma maneira muito simples, muito singela, esse trabalho, meu Deus, esse vídeo possa alcançar os corações dos teus filhos e das suas filhas. Que seja ferramenta de bênção, Senhor, na vida de cada um, Senhor amado. Tanto daqueles que já têm a prática e o hábito da oração, como também daqueles que têm mais dificuldades, Senhor amado, e não conseguem desenvolver a sua vida espiritual através da oração, por qualquer que seja o motivo, Senhor. Ó Deus, que tu possa alcançar, que tu possa abençoar e fortalecer, Senhor amado, a vida de qualquer um. É o que eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Irmãos, eu estava pesquisando na palavra esse assunto da oração e eu quis já buscar algo bem do princípio mesmo, né? Um ponto histórico com relação à oração na Bíblia. E eu encontrei, irmãos, a primeira referência que a Bíblia faz, né, com relação à oração, né? E aliás, o termo, a palavra que identifica a ação de orar, né, não está nem ligado com a palavra oração, e sim invocar, né? Se você usar vamos orar, vamos clamar, vamos buscar, vamos invocar, né? São adjetivos da palavra oração que dão a direção do mesma coisa, do mesmo objetivo, né? Vamos rezar, né? Aqui no nosso país, no Brasil, o catolicismo sempre usa, né? Essa palavra, ou fazer uma prece, né? Também é um outro termo que já não é mais tão usado assim, né? Mais lá para os anos, até os anos 70, 80, né? A gente via com mais frequência o uso dessa palavra, né? Então, são palavras que o povo aqui no Brasil, pelo menos, usava. Outra palavra, né, que muita gente usa, né, para dar um entendimento sobre a oração, é vamos falar com Deus, né? Então, no frigir de tudo isso, juntando tudo, oração é nada mais, nada menos que diálogo, conversar com Deus, né? E quando se fala nessa questão, é importante entender que orar e rezar, na sua essência, tem diferença. A palavra em si não diverge, porque a intenção é a mesma, é falar com Deus. Mas, quando se fala de rezar, né, nós vemos que já são meio que orações programadas, já são escritas, né?
Todo mundo já ouviu falar o termo rezar o Pai Nosso, rezar o terço, isso mais o catolicismo. Então são repetições, né? Como algumas religiões orientais podem dizer como mantra, né? São repetições, né? Feitas diversas vezes. E na verdade a intenção da oração, né? Judaico-cristã, ela não é ficar com repetições. Como por exemplo, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que está no céu, né? Como se dizia antigamente, o famoso disco furado, né? Quando bate a agulha naquele disco ali, fica batendo ali e não sai dali, né? Então, o objetivo da oração não é essa, né? Não é essa, é diálogo, é conversa, né? É você estabelecer um relacionamento interpessoal com Deus, né? Então, é só essas diferençazinhas que é importante passar para os irmãos, né? Principalmente os irmãos que têm mais dificuldade com relação à oração, né? Que não sabem de que ponto partir, como começar, por quê, onde, quando, por quê. É só de joelho? É em pé? É de olho fechado? Com a mão erguida? Né? Com a mão na orelha? Né? Deitado? De mente? Com a boca? Né? Então, existe uma série de coisas que acabam sendo mistificadas como um jeito único de se orar. Né? Uns oram de voz alta, outros oram de voz baixa, outros querem orar com microfone, né? E aquela diferença toda, né? Alguns nem precisam de microfone, naturalmente a sua voz já é bem alta, né? Então dispensa a ajuda de aparelhos eletrônicos, né? Para isso. Mas, via de regra, irmãos, oração é isso, é diálogo, é conversa, não é repetições. Tá bom? Não é um mantra, não é uma coisa, uma regra e tem que ser aquela coisa repetida, né? Enfaticamente, como se Deus tem que ser perturbado, né? Incomodado com repetição, insistir, né? Não confundir insistência, persistência com repetição. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, só esse discernimento que os irmãos precisam ter, tá bom? Então, já partindo do ponto histórico, a primeira referência que nós temos na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 26, né? Eu quero só ler um pedacinho aqui para os irmãos, só para os irmãos identificarem, tá? Gênesis 4, capítulo 26. Vamos lá. O versículo tá assim. Vou pegar o 25, que ele é a ligação do início dele, tá? Adão teve outra vez relação sexual com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem chamou Sete, o que significa concedido. Pois Deus me concedeu outra semente no lugar de Abel, porque Caim o matou. Também na Sete nasceu um filho, a quem chamou Enoque. Foi esse o momento em que as pessoas começaram a invocar o nome de Adonai. Ficou um pouquinho estranho, porque eu estou usando a Bíblia judaica, tá? Essa aqui, ó. Né? É uma Bíblia, né, que tem a colocação dos livros da Bíblia um pouco diferente. Eles estão na posição cronológica, tá? Só para os irmãos saberem, tá? Não é nada demais, né? Se vocês vão pegar a Bíblia que os meus irmãos têm em casa aí, vai ser a mesma coisa, diferir uma coisinha ou outra em termos de palavras, mas o significado é o mesmo, tá bom? Então, aqui é a primeira referência na Bíblia que nós temos sobre oração, né? Algumas versões vão falar em invocar, né? Se você jogar lá no aplicativo que você tem de Bíblia, você vai procurar oração, provavelmente ela vai te dar a referência de Gênesis 24:63, que fala que Isaac saiu da tenda e foi a campo orar. E quando terminou, ele se levantou, ele viu ao longe a imagem de Rebeca voltando, né? Quer dizer, vindo, né? Quem estava voltando era o servo de Abraão, seu pai, né? E ele saiu ao encontro dela.
Então, se você colocar aí invocar, vai encontrar essa referência de Gênesis capítulo 4, versículo 26, de Sete, fazendo a invocação ao Senhor, tá bom? Outra coisa importante, né, a gente já está encerrando, né, é um 10 minutinhos, tem que ser bem objetivo, né? Eu quero só colocar o seguinte, muita gente, irmãos, vários pregadores já colocaram em muitos lugares que Deus saía toda tarde ou todo fim de tarde para falar com Adão. Biblicamente isso não dá para bater o martelo, mas não dá para confirmar. A única passagem que nós vemos é lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 8 e até o 9, perdão, o 13, né, vai ser o período em que Adão e Eva pecaram, né? E a Bíblia, que é a versão judaica, a Bíblia já que me dá, que assim, ó, eles ouviram a voz de Adonai, Deus, andando no jardim no momento da brisa da tarde. Por isso o homem e sua mulher se esconderam na presença de Adonai, Deus, entre as árvores do jardim. Então, aí já começa aquele diálogo que todo mundo conhece. Adão, o que você fez? O que aconteceu? E aí discorre o texto. Então, a Bíblia judaica, ela dá esse detalhe que o Senhor saiu, estava passeando, estava andando no jardim, na brisa da tarde. O que vinha a ser a brisa da tarde? É o entardecer do dia e já o início da noite, né? É aquele friozinho de início de noite que todo mundo certamente conhece. Tá bom? A Bíblia não dá certeza, né, de que havia esse hábito de Deus com Adão. Nós vemos Deus dialogando com Adão, né, desde o momento que ele foi criado, as orientações que Deus deu para ele, os irmãos sabem, né, do que ele deveria fazer, do que ele não deveria, e as consequências daquilo que ele não deveria fazer se fizesse, né? Então, esse é o diálogo e até o momento de Deus nesse versículo, essa passagem que eu citei para os irmãos agora. Tá? Não há referências bíblicas que confirmem esse hábito de Deus saindo todo fim de tarde para conversar com Adão. Tá bom? Então, só para deixar claro, né, e deixar orientado os irmãos, que às vezes os irmãos escutam alguns pregadores por aí falando que Deus saiu toda tarde para conversar com Adão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem base bíblica. Tá, irmão? A gente pesquisou, a gente, né, buscou referências, conversamos com algumas pessoas que têm um pouco mais de entendimento aprofundado. Então, não há ponto bíblico que confirme isso. Tá bom? Então, fica aí essa dica, né, essas primeiras palavras nesse primeiro episódio da nossa série sobre oração. Na próxima, nós vamos pegar exemplos de oração, tá? E não perca aí as próximas séries, os próximos episódios. Eu creio que vai ser bênção para os irmãos aí, tá? Vai ser de bênção, vai ser de fortalecimento. E eu tenho certeza que os irmãos vão se alegrar e vão poder orar melhor aí, né? Ter sua vida individual com Deus muito melhorada, tá bom? Que Deus abençoe. Espero que nesse primeiro episódio tenha sido bênção para os irmãos, para as irmãs. E continue orando, tá bom? Continue orando, buscando o Senhor, né? Busca o Senhor enquanto pode achar e invocar enquanto está perto. Amém? Deus abençoe, forte abraço e até o próximo vídeo. Amém.